Porque qual é a minha primeira e principal preocupação em relação a você? É te alertar em relação à sua segurança, os riscos que você corre, a sua responsabilidade de como te prevenir desses riscos. Então entenda uma coisa, você que é servidor e trabalha com licitações, qualquer um desses que a gente acabou de ver, a partir de agora você presta um serviço de utilidade pública muito importante aí no seu órgão, na sua entidade. É um trabalho que contribui diretamente para a evolução da nossa sociedade. Eu costumo sempre afirmar que os servidores públicos que trabalham com licitações são os heróis da licitação, pois todos os dias estão realizando um trabalho em prol da sociedade, do interesse público do nosso país. Quer dizer o seguinte, você literalmente realiza um trabalho de super-herói, mas para realizar esse trabalho de super-herói, você infelizmente não recebeu superpoderes para isso. Você trabalha com as ferramentas que você tem nas suas mãos, com as informações que você tem acesso, que são passadas a você. Por isso, o primeiro assunto que eu preciso tratar aqui com você é a sua responsabilidade, a sua segurança na área de licitações, para que você desenvolva o seu papel de super-herói, ajudando as pessoas que dependem das compras e das contratações que você precisa fazer, mas principalmente cuidando da sua segurança. Então, eu fiz esse mapa mental aqui para a gente entender sobre a sua responsabilidade. E olha só, você que é servidor público, agente público, você pode responder em a gente chama de 3 esferas, né? Criminal, civil e administrativa. O que é isso, professora? Bom, criminal é se você praticar algum crime. Então, por exemplo, a gente tem alguns casos que nós não fazemos a licitação, a gente chama de contratação direta sem licitação. A gente faz um processo, tudo certinho, mas não tem competição. Só que esses casos, eles têm todo um requisito, não é qualquer caso. Então, vamos supor que você pega um caso que era para fazer a licitação, você foi até advertido, era para fazer a licitação, mas você vai lá e faz uma contratação direta irregular. Contrata diretamente um caso que, na verdade, tinha que passar por uma licitação. Você pode responder por crime, tá? Responsabilidade civil, o que é isso aqui? Uma licitação superfaturada. Então, faz uma licitação e contrata o fornecedor com preços muito acima daqueles praticados no mercado. Você vai responder civilmente. E administrativamente, essa sua responsabilidade que a gente vai ver aqui hoje é aquela responsabilidade, por exemplo, por descumprimento de alguma norma. Vamos supor que você descumpre uma ordem do seu superior hierárquico, ou vamos supor que tem um caso de um licitante que entregou uma declaração falsa, você tinha que ter instruído aquele processo, encaminhado para a autoridade responsável por abrir um processo e penalizar aquele licitante, você não faz nada, você finge que não viu, ou até sem querer, que você não sabia que era um caso de penalidade, por exemplo, no pregão, quando o licitante ele é inabilitado, tem que abrir um processo administrativo. A pena que ele vai receber é outra coisa, é outra história, mas se ele foi inabilitado, ele entregou uma declaração falsa no comecinho do pregão falando que ele tinha todos os documentos para ser habilitado. Então tem que instruir esse processo e mandar para sua autoridade para abrir aquele processo administrativo, tal. Estou falando aqui bem por cima, pessoal, para vocês entenderem o foco da questão que é a responsabilidade. Por isso que eu não estou entrando nesse momento no detalhamento de cada um desses casos. É só para vocês terem um exemplo concreto para conseguir entender o que eu estou falando aqui. Então, nesse caso, você vai responder administrativamente. Ah, professora, mas como é que funciona isso? Olha, quando a gente fala de crime, claro, é algo muito mais drástico. Então, a gente fala que quando você vai responder criminalmente, tem que comprovar o seu dolo. O que é dolo, professora? É a vontade livre e consciente que você teve de praticar aquele ato. Então, quer dizer, você tinha essa intenção de cometer essa contratação direta, no caso que não era para fazer uma contratação direta, você sabia dessa irregularidade, você foi lá e fez mesmo assim. Eu costumo sempre trazer aqui pro âmbito penal mesmo, de direito penal, que fica mais fácil de você entender a diferença entre dolo e de culpa. Vamos supor, eu tô com
raiva de alguém, muita raiva de alguém. Aí eu espero só a primeira oportunidade, pego uma faca, vou pelas costas e dou 57 facadas nas costas da pessoa e essa pessoa vai a óbito. Vontade livre e consciente de praticar dolo. E eu quis a morte dessa pessoa. E aí eu vou responder por homicídio doloso, tá? Agora, o que é um homicídio culposo? Eu tô dirigindo aqui, tá? Vou trocar o CD, vou trocar a música, vou colocar um pendrive para escutar uma música, não presto muita atenção, atropelo uma pessoa e mato. Em momento nenhum eu quis matar essa pessoa, mas eu atropelei e matei essa pessoa sem querer. Mas eu respondo por culpa, quer dizer, eu não quis aquele resultado, mas eu agi ou com imprudência, ou com imperícia, ou com negligência, quer dizer, imprudência, imperícia e negligência é ou falta de conhecimento, falta de atenção ou um descuido, tá? E isso a gente joga aqui para o nosso âmbito da licitação. E aí você pode responder por culpa. Quando? Então tá. Criminal, responsabilidade por crime, só dolo, tá? Civil, a licitação superfaturada, você pode responder por dolo e por culpa também. Então, mesmo num descuido, mesmo numa falta de conhecimento, você responde, né? E tem que ter, claro, uma lesão ao patrimônio público, como tá aqui no mapa. E administrativamente, deixa eu sair aqui da frente, aqui, administrativamente, o que acontece? Você responde tanto por dolo quanto por culpa. E ainda, tá? Não exige dano. O que é isso? Não precisa ter tido realmente um prejuízo aos cofres públicos, ao dinheiro público. Você pode responder mesmo que não tenha prejuízo nenhum, que foi o exemplo que eu te dei do licitante, que a gente já tinha que ter aberto o processo administrativo e não abriu, vai responder, tá? E qual que é a sua responsabilidade nos órgãos de controle, Tribunal de Contas e tudo mais? Você responde tanto por dolo quanto por culpa, quer dizer que muitas vezes você responde por praticar uma irregularidade, uma ilegalidade, mesmo que foi sem querer. Então presta atenção, vem comigo para você tomar cuidado, não passar por isso e não tomar uma multa amanhã, que é isso que acontece. O Tribunal de Contas, ele aplica multa aos servidores, como eu já vou mostrar para você, tá? E claro que se você der algum prejuízo ao erário público é dinheiro público, né? Licitação, dinheiro público. Então você dá algum prejuízo, você faz uma licitação lá superfaturada, claro que você vai ter que também ressarcir os cofres públicos. Então essa responsabilidade, a sua responsabilidade para trabalhar com licitações é realmente muito alta, por isso que você tem que prestar atenção aqui, tá? Eu até coloquei aqui, tá, pessoal, outras hipóteses aqui, culpa, são outras hipóteses de culpa, por exemplo, culpa em vigilando, né, omissão no dever de supervisionar a atuação de um subordinado. Então, você que é autoridade competente, você vai lá homologar a licitação, não pensa que, eu homologuei a licitação, tá tudo certo. Você tem que ver se o que a comissão de licitação fez antes, o pregoeiro fez antes, se realmente foi certo. Então, você tem que entender tudo, você que é prefeito, né, que é autoridade competente aí, olha aí a sua responsabilidade, não pense que você está fora do quadro, que é só o pregoeiro, que é só a comissão, não, todo mundo que eu mostrei lá no mapa 1 pode responder, então tem que ficar de olho aqui, tá? E aqui eu coloquei até a responsabilidade do pregoeiro e da comissão, por quê? Se você faz parte de uma comissão de licitação, a gente fala que a responsabilidade é solidária. O que é isso? A gente tem lá 3 membros na comissão. Os 3 optam em desclassificar um sujeito. Se essa desclassificação foi errada, irregular, os 3 vão responder. Se tiver que tomar multa, os 3 vão tomar multa. Divide, tá? Por isso que é responsabilidade solidária. A não ser que um dos 3 não concordou, falou, não, tá errado. Só aqui, eu não concordo, essa pessoa tá tudo certinho, tem que classificar. Então, manifesta na ata, como o voto é vencido, tá? Manifesta na ata isso daí. E você, então, vai ter resguardado a sua responsabilidade. Eu sempre falo, faz também uma representação à sua autoridade superior. O que é isso? Além de você colocar em ata que você não concorda com os seus colegas, você faz um protocolo em 2 vias e avisa a sua autoridade superior que ali está acontecendo uma irregularidade. E a mesma coisa do pregoeiro. O que é o pregoeiro? O pregoeiro ele responde sozinho. Então, a princípio, os membros, se você é um membro da comissão membro da equipe de apoio, a princípio você não responde pela classificação, pela desclassificação, pelos atos, pelas decisões, porque o pregoeiro toma a decisão sozinho e ele responde sozinho. Mas essa é a regra, tem exceção, tem. Se você verificar que o pregoeiro está agindo ilegalmente, quer dizer, ele está ali,
inabilitando um licitante que tá tudo certo e tá excluindo aquele cara porque ele quer que um outro sujeito ganhe a licitação. Tá fazendo uma coisa muito errada. Você também tem obrigação, manifesta isso na ata e avisa a sua autoridade superior por escrito nesse protocolo de 2 vias. Porque quando amanhã esse processo for pego pelo Tribunal de Contas para verificar o que aconteceu de errado, você já tirou o corpo fora. Você falou, eu não concordei com isso e ainda avisei a autoridade superior que estava errado, tá? E também, pessoal, todos os demais agentes, tá? Ordenador de despesa, o assessor jurídico responde também no caso de erro grosseiro no parecer, a gente vai mostrar aqui, a autoridade competente, quem fez o edital, se tiver ilegalidades no edital, quem fez o projeto básico ou termo de referência, se tiver ilegalidades nessa peça, que é uma peça que descreve o que eu vou comprar aqui, ó, essa água mineral, qual que é o pH que eu preciso da água, o que eu preciso nessa água, tudo justificado certinho. Então, quem fez esse termo de referência ou projeto básico também responde se tiver lá uma licitação direcionada ilegalmente, um erro, quem fez a planilha, quem fez a pesquisa de preço, também responde pela licitação superfaturada. Enfim, então, todas essas pessoas, todo mundo que a gente viu no primeiro mapa pode responder administrativa, civil e criminalmente, tá?